Eu já gostaria de começar explicando que esse vídeo é mais um conselho. Assista com atenção. Tira tudo que você tem que possa te distrair por perto. Mas caso você não me conheça, eu sou o Arthur e nesse vídeo eu te mostrarei que Deus nos ajuda apesar dos nossos erros. Editor, toca a vinheta. O texto de hoje se encontra em 2 Samuel 24, do versículo 1 ao 4, que diz que: E, mais uma vez, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele moveu Davi contra eles para dizer: Ide e enumerai Israel e Judá. Porque o rei disse a Joabe, o capitão do exército, que estava com ele: Ide agora por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumerai o povo, para que eu possa saber o número do povo. E Joabe disse ao rei: Ora, o Senhor, teu Deus, acrescenta ao povo tantos quantos forem, um cêntuplo, e que os olhos do meu senhor, o rei, possam enxergar isto. Mas, porque o meu senhor, o rei, deleita-se nesta coisa. Não obstante, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. E Joabe e os capitães do exército se retiraram da presença do rei para enumerar o povo de Israel. Você provavelmente não entendeu nada desses versículos, mas isso que acabamos de ler mostra o coração de Davi. A ação de Davi de enumerar o povo parecia normal, tendo em vista que em Números, o livro da Bíblia, era normal contar o povo. Porém, a intenção da ação de Davi de contar o povo era por orgulho. Ele contou o povo para ver o poder militar que ele tinha em suas mãos. E perceba que Joabe, o sobrinho de Davi, avisou a Davi que não seria certo a ser feito. Porém, Davi ignorou e as palavras de Davi prevaleceram contra a palavra de Joabe. Davi fez isso por orgulho próprio, para achar forte militarmente falando. Porém, após isso, ele sente um incômodo. Vamos continuar lendo, só que a partir do versículo 10 até o 17. E o coração de Davi o feriu depois de que ele havia enumerado o povo. E Davi disse ao Senhor: Pequei grandemente naquilo que fiz. E agora súplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu servo, porque agi muito loucamente. Porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, e o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas para que eu possa fazê-la para ti. E assim Gade veio até Davi e contou-lhe. Ele disse: Vir-te-ão 7 anos de fome na tua terra? Ou queres tu fugir 3 meses diante dos teus inimigos, enquanto eles te perseguem? Ou que haja 3 dias de pestes na tua terra? Agora, aconselha e vê qual resposta devo retornar àquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caímos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e que eu não caia na mão de homem. Assim, o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até a hora determinada, e ali morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. E quando o anjo do Senhor estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía o povo: Basta, retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. E Davi falou ao Senhor quando viu o anjo que feria o povo, e disse: Eis que pequei e procedi impiamente, mas estas ovelhas, o que fizeram elas? Que a tua mão, rogo-te, esteja contra mim e contra a casa do meu pai. 2 Samuel, do 24, do versículo 10 ao 17. Davi se arrepende, o coração dele incomoda e ele ora a Deus, confessando os pecados a Deus. E Deus responde a Davi, mas dessa vez ele teria de cumprir as consequências. A verdade é que os pecados têm consequências e não é só você em que sofre as consequências, mas também outras pessoas que sofrem com isso. Davi entendeu após isso que as consequências, boas ou ruins, também impactam a vida dele e da família dele e do povo dele. Talvez hoje você caiu em um pecado, porém eu não quero apenas falar as consequências de errar, mas como desfazer o seu erro. Vamos continuar lendo o capítulo a seguir, a partir de onde paramos. 2 Samuel
do 24, do 18 ao 19, e depois a gente pulou pro versículo 25. E Gade veio naquele dia até Davi, e disse a ele: sobe, levanta-te um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, segundo o dizer de Gade, subiu conforme ordenou o Senhor. E Davi construiu ali um altar para o Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Assim, o Senhor foi suplicado em favor da terra, e a praga foi detida de Israel. Ou seja, para você acabar de vez com esse pecado, você tem que ser mais íntimo de Deus. Como assim? Buscar mais a Ele. Porque quanto mais perto de Deus você é, mais longe do pecado você vai ser. E Deus te ajudará a sair desses pecados. E, consequentemente, as consequências vão ser menos plantadas na sua vida. Ainda assim, você passará por problemas que você mesmo criou. Porém, com Deus, você tem um amigo que te auxilia a sair de cada um deles. Perceba que o Deus que fez o juízo na vida de Davi também foi o mesmo que amou a Davi e ajudou ele a consertar o erro. Deus é justo, porém também é amor. Ele deseja ajudar você. É por isso que nós devemos se aprofundar na palavra dele, em ficar cada vez mais próximo dele, para que você também seja beneficiado. Deus ama muito você, por isso ele deixou na palavra dele um exemplo para que você se previna do pior acontecer na sua vida. Estude a Bíblia e se aproxime dele. Por isso que talvez o motivo de você estar enraizado no pecado é por conta que você não dedica muito tempo para ele e nem liga para ele de fato. Mas hoje eu vim te passar a mensagem em que você precisa. Vamos plantar bênçãos para a nossa vida. Por mais que às vezes você não consiga ver os frutos das suas ações boas, mas elas estão presentes na sua vida e você nem percebe. Você está vivo nesse exato momento, você fez sua refeição e até agora você está de pé. Deus te protegeu essa noite para que você amanhecesse vivo. Se caso você percebeu que cometeu um pecado e está triste por conta desse erro, hoje te convido para você ter um bom ânimo, pois Deus ainda está com você. Lembre-se de Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Ele veio dar a vida dele por conta de você. Ele veio porque você era o enfermo que necessitava de um médico. Hoje ele te convida a fazer como Davi, consertar o seu erro e continuar caminhando com ele. Em geral, é isso. Esse foi o vídeo. Fica com Deus. Adeus. Amém.